Vamos em frente. Agora os comentários de Guilherme Fiuza sobre a sessão de hoje da CPI. Boa noite para você, Fiuza. Boa noite, Vitor Braun, José Maria Trindade, Ana Paula Henkel, mestre Augusto Nunes, e boa noite a você. Eu quero saber quem é que vai processar os boçais, né? Eu não posso transigir, eu não posso, né? Se eu tenho o mínimo de vergonha na cara e quero continuar vivendo no Brasil, eu não posso aceitar que um espetáculo desse seja normal, né? E também não pode ser essa porcaria, essa obscenidade aí acontecendo e espera chegar o pingo nos is, para os caras dos pingos nos is ficarem zangados e não é possível. Não é possível. Os pingos nos is não é uma embaixada de resistência. Como é que a gente pode assistir um show de boçalidade, de afronta, de intimidação, de coação, né? Desses personagens absurdos contra uma mulher, contra uma médica séria, respeitada, credenciada? Passa-se o dia inteiro assim normal. Normal, isso aí vai sair na urina, né? Já que a gente está aí num assunto de saúde. Esse show de boçalidade, brasileiros e brasileiras, Ministério Público, classe médica, corregedorias, gente que tem algum pingo de vergonha na cara. Isso aí vai sair na urina, senhoras e senhores. Então, se vai sair na urina, é o seguinte: está valendo o circo do horror. Está valendo o circo do horror. Está valendo você usar um mandato para intimidação, para afronta. Senhoras e senhores doutores médicos, isto é uma afronta a toda a sua classe. Se não houver uma reação de classe a esse espetáculo obsceno, a classe médica brasileira está se sujeitando ao circo do horror. Então, eu quero saber, quem é que vai processar? Alguém tem que processar os boçais. É duas vacinas, como é que é? É duas vacinas. É duas vacinas, diz Omar Aziz. Eu não gosto da sua voz. O que é isso? O que é isso? Olha, ou o Brasil assume uma postura institucional, governo federal, Ministério Público, Procuradoria, ou isso aí não vai acabar bem, porque os brasileiros estão culturalmente sendo convidados a não respeitar ninguém com esse circo aí. Esse Omar Aziz, ele precisa responder pelo que ele fez hoje. O que ele tem feito, né? Mas o que ele fez hoje, ele precisa responder. Porque ele disse que uma médica credenciada estava mentindo. E ele disse que ele não gosta da voz dela. Ele não gosta da voz dela. Onde é que estão os médicos? Eu não vejo as notas, eu não vejo a indignação, eu não vejo a empatia. Está valendo essa porcaria aí? Não é possível. Não, eu como cidadão me recuso. Não, então é o faroeste. É o faroeste? Vamos combinar direito as coisas? É o faroeste. Acabou. Não tem lei, não tem Estado de Direito, é cada um por si. Ah, bom. Ah, bom. Aí tudo bem. Aí é outra conversa. Aí a gente nem fala. Aí cada um se protege como achar que deve. Mas se ainda for Estado de Direito, não é possível. Não é possível transigir com uma porcaria dessa. Então, o Omar Aziz, diz a doutora Nise Yamaguchi, que ela está mentindo porque ele não gosta da voz dela, né? E ele está desinformando, inclusive. Ele está dizendo, como veio um outro senador lá dizer, o médico me receitou. Poxa, mas se os médicos receitam, e todos esses burgueses cínicos da imprensa, da grande imprensa, sabem que os médicos
do Rio, de São Paulo, não todos, mas muitos, tradicionais, consagrados, receitam esses antivirais. Como todas essas pessoas podem compactuar com uma situação dessas? É a minha pergunta aos senhores médicos, aos senhores senadores, aos senhores jornalistas. Como é que vocês podem ter chegado a esse nível de cinismo? Sabendo que ivermectina, azitromicina, hidroxicloroquina são receitadas por gente séria. Como é que vocês ficam fingindo que isso é uma droga do diabo? Como é que vocês conseguem fazer isso? E como é que essa porcaria dessa imprensa consegue endossar um negócio desse? Consegue se calar, consegue ser cúmplice dessa historinha idiota de que o tratamento precoce... Eu quero perguntar o seguinte, se esse tratamento precoce, se ele é prescrito, e existe esse véu, existe essa conversa fiada de que é a droga do diabo, isso serve a alguma coisa, não é possível. Não pode ser só contra Bolsonaro, não pode ser só contra Trump. É lobby. Estou fazendo aqui uma pergunta sincera, porque a forma tão aguerrida como se tenta demonizar algo que está... que o presidente do Conselho Federal de Medicina afirma que não é charlatanismo, que é uma experiência científica em curso. Se a declaração de Great Barrington, reunindo médicos, professores, cientistas, afirma a mesma coisa. E nós sabemos que é uma experiência em curso, muito usada. Não foi fulano e beltrano, não. É muito usada. Então, esta ideia de tentar criar, e quem está, como o senhor Omar Aziz, quem está... dizendo à população que isso não resolve, ele não pode afirmar isso, ele não tem a evidência de que não resolve, que foi exatamente o que o doutor Mauro Ribeiro do CFM declarou. Então, é ele quem está desinformando. E se restar provado na literatura científica que o coquetel antiviral contra a Covid-19 tem efetividade, ele terá colocado vidas em risco. Então, eu quero perguntar o seguinte, é lobby de vacina isso? Então, eu vou dizer o seguinte para quem está no lobby da vacina, pago, lobby pago. Existe, é normal, é legítimo, não estou falando nenhuma novidade. Existe lobby pago, legítimo, mas você tem que argumentar. O lobista tem que argumentar, ele tem que trazer evidências, ele não pode fazer banditismo. Ele não pode virar um bandoleiro, um intimidador do debate. Então, quem está no lobby da vacina, eu quero dizer o seguinte, esse tiro aí está saindo pela culatra, porque quem está vocalizando essa tentativa de intimidação não tem credibilidade perante a população. E eu espero que a população receba isso com muita desconfiança. Então, as certezas que supostamente esses senadores desclassificados tentaram impor de maneira tirânica sobre uma médica, elas têm que ser questionadas. Essas respostas têm que aparecer. Porque se essa imprensa, se esse senso comum adoecido continuar sancionando esse show de boçalidade dessa CPI, o Brasil pode começar a desistir de ser uma sociedade. Augusto Nunes. Boa noite, Augusto. Boa noite, Vitor. Compadre Zé, boa noite. Boa noite, meu irmão Guilherme, minha querida parceira Ana Paula. Boa noite a você que nos acompanha. Vamos a providências práticas, então, Eu acho que o nosso Cleiton Obinha deveria convidar para uma entrevista aqui nos Pingos nos Is, começando por eles, o Omar Aziz e o Renan Calheiros. Então, acho que eu posso falar em nome de vocês e do nosso Bernardinho, Obinha. Estão convidados a ser entrevistados aqui. A gente vai fazer só uma rodada no estilo deles, Uma rodada só. Tá no meio da conversa com o Renan. Não, peraí. Explica aí aquele rebanho de gado que você nunca teve e que você vendeu. Não, explica direito aí o negócio da Mônica Veloso. Por que uma empreiteira pagou
que é o que os interrogados deveriam fazer. No lugar deles, eu faria. Numa boa, não. Então vamos conversar aqui. O marazista é aquele dinheiro que desviaram. Por que é que prenderam a sua mulher? Aí você joga o jogo deles. Quer dizer, escolham as armas. Se eles querem esta conversa, a gente sabe jogar. Todo mundo aqui interrompendo. Agora, também sabemos fazer a entrevista correta, que eles não fazem. Dê a palavra a quem tem o que falar e complete a frase. Nós deixaremos eles completarem a frase para, em seguida, fazer a mesma pergunta. Como é que 2 casos de polícia viram inquisidores, de pessoas sérias? Eu vi esse médico, a Ana se referiu a ele, é Otto Alencar. Ele dizia isso. Qual é a diferença? É um protozoário e um vírus. Ela não é infectologista, nem precisa ser. Agora, ele, que deve ser, porque ele é médico, né? Talvez seja infectologista, eu não sei. O que ele não é senador. É isso que ele não sabe ser. Não sabe ser elegante, não sabe ser um homem público, não sabe exercer o mandato. E eles ficam valentes com mulheres. Os jornalistas que ficam omissos diante disso, né, primam pela omissão, as jornalistas são piores. São piores, porque eu queria vê-las sendo submetidas a isso. É uma arrogância que não acaba, é uma grosseria atrás da outra, a ponto de uma senadora da oposição pedir para que deixasse a pessoa falar. Tá? Eu acho que devia falar coisas como a doutora Mayra disse aqui ontem, né? Eles estão querendo arrumar pretexto aí para emparedar o governo, eles não estão querendo resolver nada. Eu já disse que o Renan Calheiros é um inspetor Clouseau do cangaço, porque ele vai buscar na Alemanha nazista provas de que o Bolsonaro é o Hitler brasileiro. E talvez o ex-ministro Eduardo Pazuello é o Göring, como ele fala, né? Como ele pronuncia, Göring. Então, quando você vê esse tipo de palhaçada, um interrogador trapalhão, que não explica o que fez na Braspetro, né? A roubalheira que ele participou na Petrobras, e de novo, eu vou lembrar isso aí sempre, não explica por que pagaram, porque uma empreiteira pagou as despesas da amante com o filho dele, ou filha, não sei. Explica isso. E é isso que, nesse nível, eu acho que os interrogados deveriam começar a fazer perguntas. Sabe? Porque assim não dá. Não compareçam a essas sessões, o sujeito que diz um caso de polícia que desviou dinheiro da saúde e preside a CPI, diz que não gosta da voz de uma mulher, porque a voz é tranquila e é convincente, portanto. E a voz dele? A gente tem de suportar a voz de um caso de polícia brincando de detetive. Então, essa CPI, ela vai para o brejo, claro, mas já cansou, já ultrapassou todos os limites. É cloroquina para cá, para lá, e aí você percebe que o Otto Alencar usou cloroquina. Diz, não, mas foi lá atrás. Então, quer dizer que se o Bolsonaro dissesse que não vai mais falar em cloroquina. Pronto, aí está assim, é a anistia. Quem não falou, está absolvido. Que são todos farsantes, né, e impostores. É isso que eles são.